Hoje a gente vai falar sobre o intestino, que com a terapia ortomolecular também pode receber uma atenção especial, né, Dr. Guilherme? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Você aí de casa vai ficar impressionado quando a gente falar agora do intestino de uma maneira um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir. Então preste bem atenção aí que vai ser muito interessante. Hoje o intestino, ele, absorve, além de absorver também nutrientes, absorver a questão da alimentação, fazer o processo todo, ele tem uma participação muito interessante até mesmo no sono da pessoa, né? Tem gente que não consegue ter uma boa noite de sono por problemas intestinais. Com certeza. O que eu mais pego, assim, são pacientes que, por exemplo, Guilherme, eu não consigo dormir à noite. Eu tenho insônia, eu tomo remédio e parece que eu não sei a causa desse meu problema, né? E se a gente for avaliar, ele tem muitos sintomas no seu intestino. Prisão de ventre, gases, a digestão não é legal. E o que isso tem a ver, Marcelo? Vou falar rapidamente, assim. Olha para você ver. Quando você come proteína, qualquer proteína, nessa proteína tem uma coisa chamada aminoácido que se chama triptofano. Esse triptofano, se você tiver um intestino saudável, você absorve ele para o teu sangue. Esse triptofano, se você tiver vitamina B3, B6, B9, B12, ela se transforma em uma coisa chamada 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Logo após, no seu cérebro, vai se transformar em serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer, do bem-estar. Olha só, tem muito a ver intestino com depressão, hein? E ansiedade. Porém, essa serotonina no escuro, à noite, quando você vai dormir de olho fechado, quarto tudo escuro, se transforma em melatonina. Então você tem o quê? Um sono de qualidade. Agora eu pergunto, Marcelo, se você é de casa, come mal, tem sintomas intestinais de qualquer desconforto, pode ter certeza que a serotonina ou a melatonina não está sendo produzida no teu corpo. Então vai influenciar sim no sono. E aí é uma cadeia que a gente pode estar tratando com a terapia ortomolecular para justamente você evitar mais problemas, porque uma coisa vai desencadeando a outra, né? Com certeza. Agora eu expliquei uma bioquímica rápida para você. Se você está faltando melatonina, certo? E eu mostrei a cascata. Da onde que eu começo? Vamos começar do princípio lá. Do princípio, que é o intestino. O intestino onde então, a gente precisa tratar. Para você ter ideia, para eu tratar uma insônia, para eu tratar uma depressão, uma ansiedade, eu nunca começo pela cabeça. Nunca. Eu sempre vou na raiz, que neste caso, nessa explicação, é o intestino. Eu trato pelo intestino até chegar ao cérebro. Aí a pessoa melhora e não precisa, né, de remédio ou algum manipulado para dormir, né? E quando a gente fala de intestino, a gente tem desde de funções até de desenvolvimento, se a gente fala de crianças, né? Quando não tem o intestino funcionando perfeitamente, né? Com certeza. Sabe por quê? Por exemplo, quando você come qualquer alimento saudável, existe ali no intestino a microbiota intestinal, que é as bactérias boas, né? Eu vou dar uma explicação rápida. Quando você come algo saudável, as proteínas vão digerir, elas mesmas também digerem, e elas vão fazer um cocôzinho, para você entender. E esse cocôzinho chama GLP-1. Esse GLP-1 é uma substância que sobe até o seu cérebro e ele dá uma excitação cerebral. Se você tiver níveis ideais de GLP-1, ele fala assim, ó, comi o suficiente para nutrir meu corpo. Tô legal, não precisa, estou saciado. Agora, se você come em demasia muita porcaria, você acaba matando essas bactérias. Fazendo o quê? A diminuição desse cocôzinho, que é o GLP-1. Então você não tem excitação cerebral. E o que seria a definição desse porcaria, dessa comida porcaria, vamos dizer assim? Aí é o que eu falei semana passada, né, Marcelo? Para quem não ouviu, tudo que é porcaria é o que o homem coloca a mão. Por exemplo, quando você toma um refrigerante, você compra um industrializado, houve uma modificação daquele produto. Por exemplo, quando você come uma banana, desde que o mundo é mundo, desde que Deus fez a terra, o homem já teve contato com a banana. Então, quando a banana entra no teu sangue, ele já sabe, o teu corpo já sabe o que fazer com ele, certo? Mas quando você toma um refrigerante, independente a marca, o que acontece? Quando chega ali, ele fala, tá, o que eu faço com isso aqui? O que é isso, né? O que é isso? Será que eu levo pro sangue, pro coração? O que eu vou fazer? Ah, já sei, não sei o que é, eu vou eliminar. Nesse processo de eliminação, aumenta as inflamações. E essas inflamações, uma delas é matar a bactéria boa do seu intestino, que influencia na sua saúde cerebral. Então, você vai perceber que tua memória já não vai funcionar, a concentração já não é a mesma, e está tudo relacionado ao seu intestino.
Tem pessoas que têm muita dificuldade para perder peso, né? E aí o intestino ele pode ser um dos agravantes também nessa questão, né? Com certeza, porque assim, muitos confundem o sobrepeso com gordura. Mas não é só a gordura. Tem a inflamação, a retenção de líquido. Muitos pacientes que chegam na minha clínica, elas não têm necessariamente gordura, tem mais inchaço. Uhum. E esse inchaço vem de inflamação. Então, quando você agride o teu intestino, você come porcarias, coisas erradas, né? Desculpa a palavra. Você agride, então inflama. E quando aumenta essa inflamação, a retenção de líquido aumenta em todas as regiões do seu corpo, fazendo você ter dificuldade em perder peso. Por quê? Como é que você vai perder peso se o teu intestino ainda está inflamado? Então, primeiro você trata a saúde intestinal, diminui a inflamação, diminui o inchaço, retenção de líquido, aí sim você emagrece. Olha, o ouvinte Eugênio Fausto te mandou uma pergunta assim: bom dia, Marcelo, pergunta para o doutor se quem usa aparelho dentário de metal faz mal para o organismo. Aparelho de metal? É. Isso agora vocês colocaram eu na polêmica aqui, né? Sim, tem relação sim. Tudo que você coloca no teu corpo, independente se é metal ou o que for, ele pode influenciar negativamente ou positivamente, tá? O metal, de alguma forma, ele é um metal na sua boca que é um corpo estranho. O teu corpo, você não sente nada. Eu vou ter ali um sintoma. Não, você não sente nada. Mas ele libera citocinas inflamatórias. NF-kappa-beta, interleucina 4, 6 e 8. São tudo sinalização que algo está no teu corpo que não deveria estar. Tá errado esse corpo aqui. Tá errado, tem alguma coisa errada, que é marcador inflamatório. É como quando você coloca uma farpinha no dedo, por exemplo, o que o organismo faz? Ele enche de pus ao redor ali para a ideia de expulsar, né? Isso mesmo. Você não sente nada, mas ele espalha inflamação pro corpo inteiro. Não é porque tá na boca, não tem nada a ver, né? Minha esposa é dentista, ela nunca viu uma boca andando sozinha lá no consultório dela. Ela viu uma pessoa numa boca. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que olhar a boca no corpo na boca. Interligar as coisas. Mas é um assunto bem polêmico, é um assunto que a gente tem que conversar com paciência sobre isso. Bom dia, por que comer banana dá gases? Está perguntando a Gilmara Silva. Perfeito. Se dá gases, tudo que dá gases, primeira coisa é a saúde gastro, tá? A saúde do seu estômago. Por quê? O seu estômago ele trabalha num pH 2. Quanto mais próximo do 2, é mais ácido. Quanto mais longe quanto mais próximo do 0, é muito ácido. Quanto mais longe do 0, é mais alcalino, ao contrário de ácido, certo? Marcelo e ouvinte, o pH do seu estômago ele funciona a 2. O pH 2 é muito ácido. Só que quando você tem estresse, usa tabaco, toma álcool, acaba agredindo o teu corpo pela alimentação, esse pH sobe para 4, 5. Então a digestão não acontece do jeito que deveria, é um pouco mais lenta. E essa explicação serve para você que tem azia, queimação. Geralmente a gente acha que é excesso de ácido, porém é falta de ácido. Por quê? Vamos lá. O pH é 2 no seu estômago. Existe uma válvula chamada pilórica que separa o estômago do seu intestino. Ela só abre, presta atenção aqui, ela só abre para descer o alimento se o pH tiver 2. Eu não falei se você come errado, é estressado, só abre para 4? Essa válvula não abre, ela fica fechadinha. Então o alimento começa a ficar agora no seu estômago, começa a fermentar ali dentro, e quanto mais você come, o alimento vai subindo com o líquido. Sim. E esse ácido clorídrico ele vai começar a chegar e encostar na cárdia, que é uma separação do esôfago e do estômago. Para você ter ideia, o pH do esôfago é 6. Então um pH de 4 que bate num D6, queima. Você tem azia. Então, para você resolver o teu problema, você tem que dar ácido pro teu estômago. A gente aprende ao contrário, né? Tem que dar omeprazol, tudo mais. Mas na verdade não. Isso é um assunto para outro momento, tá? Mas se você usar água com limão, você usar cloridrato de betaína, enzimas digestivas, esse pH de 4 abaixa para 2, a válvula pilórica abre e a comida desce. Eu para matar eu sofri muito com azia no passado, o que matava a minha azia na hora, assim, era o limãozinho espremido, né? Sim, com certeza, porque ele em si é ácido, mas quando você ingere ele vira alcalino. Mas como ele tem vários minerais, ele estimula a produção de ácido clorídrico. Mas o que tem a ver com gases? Quando você come algo, o teu pH não tá 2, a digestão não acontece corretamente. Então as bactérias que estão ali começam a fermentar esse alimento, porque é um carboidrato,
né? Como que você faz uma cachaça, um vinagre, uma coisa? Você usa carboidrato, né? Sim. Então acaba fermentando, soltando gás. Se é fedido, aquele pum fedido, é proteína. Se é só gás e não tem cheiro, é carboidrato. Mas é um sinal que teu estômago não está digerindo corretamente. O ouvinte até perguntou, então Coca-Cola ajudaria se eu estivesse com azia? Entre aspas sim, entre aspas não. Por quê? Ajudaria, mas não seria recomendado. Não seria recomendado, eu prefiro água com limão, tá? Porque quando você toma um refrigerante, o pH é 2, é muito ácido. Quando chega no teu sangue, essa substância do refrigerante, o teu sangue, pra você ter ideia, o pH dele é 7. Não pode nem ser menos nem mais, é 7. Quando algo entra num pH 2 no teu corpo, você tem que equilibrar para 7. Uhum. Então você tem que sofrer. O teu corpo ele doa células, ele doa nutriente, ele doa água das células para aumentar esse pH. Então automaticamente está envelhecendo, né? Uhum. Porque está doando o teu corpo só para não danificar o teu corpo por causa do refrigerante que você está tomando. Uhum. Então você trocou 6 por meia dúzia. Não resolveu nada. Não resolveu nada, né? Ó, a Nelaine falou assim, oi, sobre o que foi dito sobre o aparelho ortodôntico, nesta mesma lógica podemos pensar no DIU para a mulher? Com certeza. O DIU, de alguma forma, por que a pessoa não engravida? Porque, de alguma forma, ele causa uma inflamação no útero, entre aspas, matando o óvulo, o espermatozoide, tudo que tiver ali, porque o sistema imune está ativado ali, então a pessoa não engravida. Só que se tem algo que não deveria estar dentro do teu corpo, é um marcador inflamatório. Não significa, coloquei o DIU amanhã eu tô doente. Não, é a longo prazo, né? Aquele ditado, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a doença aparece. É mais ou menos isso. Então se encaixa assim. Os ouvintes estão mandando mensagem aqui. Tem um ouvinte que mandou um áudio. Não sei se o áudio é relacionado ao assunto aqui, mas vamos ouvir o que diz a nossa ouvinte. Deixa eu pegar aqui, por gentileza, Vitor Manuel. Agora sim, deixa eu ouvir o que disse nosso ouvinte aqui, ó. Bom dia, meu nome é Clair Paulo, da Rádio Onda Sul. Eu gostaria de saber a respeito do curso para operador de máquinas pesadas. Daqui a pouquinho, errei o áudio aqui. O ouvinte mandou aqui, deixa eu transcrever o áudio do ouvinte. O ouvinte perguntou aqui sobre uso de medicamentos. O médico falou sobre o uso do omeprazol. Tomo há muito tempo já por problemas gastros, mas já me falaram outras vezes que também não é um medicamento recomendado a longo prazo. O omeprazol é um medicamento para ficar tomando a vida inteira ou não? Assim, ó. Sempre tudo na vida você tem que entender que tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Tem pessoas que são boas e ruins ao mesmo tempo, né? O que acontece? Quando esse teu pH de 2, que agora está em 4, que eu expliquei antes, lembra, Marcelo? Sim. Lembra, ouvinte? O que acontece? Vai chegar no seu esôfago, vai queimar. Então, quando você toma um omeprazol, por que você não sente nada? Mas amanhã você tem que tomar de novo. Porque ele é do 4, quando você toma um omeprazol, a gente chama que ele é bloqueador da bomba de prótons. O que isso significa? Que de 4, agora ele subiu para 6 esse pH no teu estômago. Então piorou, porque a válvula pilórica ainda não abre. Só que o alimento agora ele vai subir e esse líquido vai bater no seu esôfago. De novo, Sim. igual. Só que um pH do estômago que é 6, no esôfago que é 6, não queima. Então não você vai ter o sintoma. Não vai ter o sintoma, mas o problema ainda está ali. Não resolveu a causa. Não é à toa que você tem que tomar todo dia, durante anos e ninguém resolve o problema. Por quê? Não é excesso de ácido, é falta de ácido. Então, água com limão em jejum, 3 vezes ao dia. Pega um limão, espreme com um pouquinho de água morna, toma isso todos os dias, você vai ver que vai melhorar. Use cloridrato de betaína, isso aqui não precisa de receita, isso é algo natural. Vai na farmácia de manipulação, pegue cloridrato de betaína, use durante as suas refeições, faça o teste. Depois você entra em contato comigo aqui na rádio, com o Marcelo, para ver se funciona ou não. A indústria farmacêutica ela tem uma preocupação muito grande de vender medicamento, né? Com certeza. Esse é o objetivo, né? Não é, vamos falar assim, se preocupar necessariamente com a saúde, né? Tem o lado financeiro também, né? Imagina, se eu te dou algo, Marcelo, que amanhã... É igual assim, eu sou um mecânico e eu arrumo carro, certo? E eu arrumo todos os carros de um jeito que ele nunca mais vai quebrar. Ué, eu vou falir? Porque não vai vir em carro mais para eu reformar, entendeu? Certo. Então como é que eu vou criar algo que a pessoa tome e nunca mais fique doente? Quem vai ganhar com isso? Tem um ouvinte que está perguntando aqui sobre emagrecimento. Ela até falou que já tomou medicamentos para emagrecimento, mas que não resolveu e que esses medicamentos ao longo do tempo causaram vários problemas.
até como descontrole, assim, do intestino dela, né? Ela tem um intestino solto. Tem como reverter, depois de anos de medicamento, com alguma terapia, essas situações? Ela falou assim, eu tenho realmente problemas, muitas vezes não saio nem de casa, porque meu intestino apronta comigo. Ouvinte, presta atenção aqui. Qual que é a finalidade, a função benéfica de uma ponte construída pela metade? Nenhuma, né? 90% dela foi construída. Ajuda alguma coisa? Nada. Se o carro passa ali, cai, né? Cai. Isso eu aprendi com o meu professor, esse ditado aí. Então o que a pessoa faz? Eu vou só cuidar da alimentação, eu vou só fazer terapia, eu só vou tomar um medicamento, eu só vou cuidar do emocional. Você está trabalhando pelas metades. Sim. Por isso que você não tem resultado. Você tem que trabalhar no integrativo. Você tem que trabalhar na construção inteira dessa ponte. Então, para você emagrecer, a gente tem que ver a saúde intestinal, como a gente vem falando hoje. Porque como é que eu vou te dar um alimento se tu não absorve ele? Como é que eu vou te dar um alimento que às vezes a gente acha que é bom e está te prejudicando? Então você não vai ter benefício com isso. Então a gente tem que tratar o teu emocional também, porque imagina que você tem um trauma com seu pai, com a sua mãe, principalmente mulheres que têm trauma com o pai foi agressivo, o pai foi ausente, cria-se uma necessidade de ocitocina, serotonina e dopamina, que quando ela cresce, como não foi preenchido quando ela é criança, sabe o que ela faz? Esse buraco desses 3 neurotransmissores é criado. Ela chega em casa à noite, meu Deus, que vontade de comer doce. Abre a geladeira e não para de comer. Os vícios ocupam esse espaço? E por isso mesmo, porque todos os vícios estimulam serotonina, ocitocina e dopamina, fazendo você ter excitação, você se sente alegre, bem, 40 minutos depois você tá mal. Por que eu fiz isso? Então como é que eu vou tratar apenas da alimentação nessa paciente sem antes tratar o emocional dela também? E é possível tratar com terapia ortomolecular? Com certeza. Esse fundamento é trabalhar o todo, investigando a raiz do problema. Imagina que eu faço uma anamnese em você e descubro que você tem um tratamento de canal lá que está inflamando. Vai causar uma doença autoimune, que poucas pessoas sabem. Sim. Não adianta eu ficar tratando o corpo dela enquanto eu não olhar o dente dela. Não que eu faça isso, mas eu indico para profissionais que entendem dessa área. Então você precisa de todo mundo. Você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, de um psicanálise, você precisa de um nutricionista, mas que trabalhem em conjunto, contribuído para o outro. Medicina integrativa. A medicina integrativa. O ouvinte mandou um áudio para a gente aqui, agora senta o áudio correto da ouvinte falando para a gente. Deixa eu até ver o nome da nossa ouvinte aqui. A Elza Tonete mandou um áudio. Fala, Elza. Bom dia. Aumenta para a gente, por gentileza, o volume aí, Vitor Manuel. Bom dia. Eu queria saber do doutor, eu sinto muita dor no estômago ao redor. Já fiz de tudo que é tipo de examinado aparece. O que será que poderia ser? Vem do nada essa dor e vai pro lado direito. Claro que a paciente não está na minha frente nem com exames, né? Sim. Aqui a gente não está para receitar e tratar. E a ideia não é do Não é essa, é só passar informações. Dor no estômago pode ser sim falta de ácido, essa mesma explicação que eu falei antes. Sim. Pode ser até o fígado intoxicado, sobrecarregado. A gente tem que fazer uma anamnese do fígado. Pode ser também parasita intestinal, os parasitas fermentam qualquer coisa que você comer, fazendo uma distensão abdominal que chega a dar dor. Então pode ser fígado, pode ser estômago e pode ser problemas intestinais. Agora, como tratar? Aí é só com consulta para saber. Precisa de uma consulta. Não tem, faz tal coisa, aí a pessoa faz e não funciona, né? Então tem que ser só com consulta. Bom dia, povo da Onda Sul. Esse doutor aí é fera e top demais. A explicação dele sobre medicamentos é excelente. Parabéns, Onda Sul. A Nilton dos Santos mandou essa mensagem pra gente aqui, né? Tem um ouvinte perguntando aqui também sobre essa questão do intestino. Ela falou assim, fez um comentário até, eu acho que interessante. Ela falou assim, bom dia, hoje em dia não se vê mais como antigamente as pessoas com lombrigas. Lombrigas é um termo peculiar, né, enfim, para as viroses também e outros parasitas. E ele perguntou assim, mudou alguma coisa nos medicamentos? É algo que botam na água da gente ou as pessoas estão mais conscientes que não vê mais a criançada nem tomando remédio para vermes? Disse o nosso ouvinte aqui, só não mandou o nome pra gente. Verdade, né? Antigamente até na escola davam remédio para as bichas, tinha umas tênias desse tamanho aqui, né? Se eu te contar que hoje até as lombrigas estão doentes. Não tem mais lombriga? Hoje uma tênia tá desse tamanho aqui, ó. Você nem vê, ó. Tá desse tamanho aqui, você não vê mais. Ela não se desenvolve. Tem casos de tênia na boca. Porque a tênia era um parasita, né? Que ele ia se desenvolvendo, ficava comprido demais. Isso mesmo, ele ficava daquele tamanho porque naquele tempo a nossa alimentação era mais saudável. Então ele se beneficiava.
Hoje você tá matando ele com a tua própria alimentação, então as tênias estão ficando desse tamanho. Agora, Guilherme, mas eu sou rico, eu moro em mansão. Cara, você vai ter também, porque hoje a água tá poluída, o ar tá poluído, o solo tá poluído, o alimento tá poluído, então não tem como você não ter um parasita. Isso é impossível nos dias de hoje. Então eu sempre recomendo a cada 6 meses fazer desparasitação, claro, sempre com acompanhamento profissional, de tinturas naturais. Porque tinturas naturais, orégano, artemisia, homeopatia. Para quem conhece, a homeopatia funciona muito bem para matar parasita e mata mais de 100 tipos. Tá? Ah, mas eu tomo remédio. Beleza, que bom, melhor que não tomar. Só que ele não mata todos os tipos. É a ponte construída pela metade, não resolveu de nada. O ouvinte mandou áudio aqui pra gente, Vitor. Vamos lá ouvir então, 9h04, agora mais um ouvinte participando aqui, ó. Bom dia, Onda Sul, bom dia, amigos, bom dia, Marcela. Pergunta pro doutor aí se ele tem uma lista aí de coisas que quem tem diverticulite não pode comer. Se puder dar uma força pra nós aí, eu fico agradecido. Deixa eu repetir essa parte que eu também não entendi o que o ouvinte falou aqui. Coisas que quem tem diverticulite não pode comer. Se puder dar uma força pra nós aí, eu fico agradecido. Perfeito assim, Marcelo. Recotolite, qualquer coisas que tem IT no final é inflamação. E como que causa inflamação? É algo que você agrediu o seu corpo. Pela alimentação, pelo estresse, tudo aquilo que não é fisiológico. Se você engolir um veneno, não é para estar ali dentro. Teu corpo inflama para expulsar. Então, se tem uma palavra, uma doença com IT no final, é inflamação. É inflamação, algo agrediu o teu corpo. O que eu recomendo? Você usar cúrcuma, aquele açafrão da terra, você usar todos os dias, você usar ácido alfa-lipóico, ajuda muito. Isso aqui eu não estou receitando, estou passando informações, tá? Usar ômega 3 de boa qualidade, porque ele desinflama o seu intestino, mas antes de mais nada, você tem que parar de envenenar. Por exemplo, imagina que eu chego na tua casa, Marcelo, e te convido para você sair comigo para passear. Aí tem um monte de lixo lá que, deixa, daqui um mês eu tiro. E a gente viaja, um mês depois a gente volta lá com... Tá podre, né? Tá podre, o cheiro é horrível, né? Adianta eu passar um perfuminho? Não vai resolver, né? Pode até resolver durante 20 minutos, depois o cheiro vai voltar, né? Então, antes de eu tratar qualquer pessoa, a pessoa tem que... Quais são os lixos que eu tenho que tirar? Tirar fora. Tira fora para daí sim você arrumar a tua casa, entendeu? Então você tem que parar de comer o que te causou. Para isso a gente tem que investigar. Tem uma alimentação mais natural, mais saudável, vai nutrir o teu corpo. Não tem como algo natural fazer mal para você, certo? Aí você usa com suplementação, usa probióticos, simbióticos, pré-bióticos. Vai anotando aí em casa aí para você dar uma estudada depois. Fibras naturais, tudo isso você faz em conjunto. Glutamina, Marcelo, glutamina é importante para quem tem esse tipo de doença. Glutamina, usa 5 gramas por dia, que é uma base, né? Em jejum você vai ver que teu intestino vai funcionar 100%. Vai resolver. Mas tirando o lixo. Tem que resolver essa primeira parte aí. Isso mesmo. Doutor, obrigado pela sua visita mais uma vez por aqui. Uma boa quinta-feira e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Marcelo. Você aí de casa, ó, hoje no meu Instagram, tá? Aqui tá o Instagram escrito. A gente vai ter uma live com a doutora Shirley, que também trabalha nessa mesma área que eu. Vamos falar sobre saúde intestinal, Como é que inclusive. é o teu Instagram, doutor? Guilherme SCH Ortomolecular. Guilherme SCH Ortomolecular. Para entrar em contato por WhatsApp é no 459-9924-8194. Esse é o teu WhatsApp, né? Esse é o número da minha equipe. Da equipe lá que vai atender, né? Então, isso mesmo. 459-9924-8194. Esse é o WhatsApp, portanto, para você que está afim de entrar em contato com a equipe do Dr. Guilherme. 99924-8194. Só lembrando que o código de área é o 45 e não o 46. Posso colocar uma frase para a gente terminar? Se você não cuidar da tua saúde agora, um dia você vai ter que tratar, vai ter que cuidar da sua doença. Um problemão, né? É um problemão. Então, prefira cuidar agora da sua saúde. Senão você vai perder tempo cuidando da tua doença um dia. Grande abraço. Um abraço.